Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Oi, gente, tudo bem? Vamos assistir agora o nosso quarto episódio desse projeto especial do Conexão FAPEC, o Pode Passar. Vem comigo! E ainda falando sobre o que essas instituições esperam do candidato, quando a gente fala em relações coerentes intra e interparágrafos, expliquem para nós. A questão do intra e interparágrafos. Um texto, ele tem uma estrutura, né? Então, ele geralmente, a redação comum, né, ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A parte que é independente, que não traz um relacionamento anterior, é a introdução, porque você vai introduzir o assunto, você vai colocar a sua tese e explicitar por qual caminho você vai, que são os argumentos. Aí, na sequência, vem o desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ter uma conotação com o parágrafo anterior, com o parágrafo que vem antes dela. Então, você precisa de um elemento ali que leve o leitor ou a banca a ver que ele sabe do que ele está falando, porque ele vai puxar ali, que é o interparágrafos. E o dentro do parágrafo, que é intra, dentro tem os elementos que vão dando a ligação também, que vão fazendo essa ligação, que mostra que o seu texto é um texto do nível de escolaridade em que você está. Porque é diferente, por exemplo, lá no segundo ano, terceiro ano, quando a criança está aprendendo, ela faz uma frase, uma oração, depois ela põe um ponto, ela começa outra, então ela não tem o intraparágrafo, o elemento que vai fazer essa ligação. Então, isso é bastante interessante, né, professor? Complementando aqui a fala da professora Eva, as relações de coerência intra e interparágrafos são muito observáveis nos alunos que estão com dificuldade, né, nesse desenvolvimento desse texto dissertativo argumentativo. E aí, que é muito comum de se observar? Ele, dentro do parágrafo, é mais difícil dele ser incoerente dentro do parágrafo. Acontece de um todo em redação, mas é mais difícil. Agora, o que é muito comum, o aluno faz uma introdução, apresenta uma proposta de texto, começa o primeiro parágrafo do desenvolvimento indo no sentido daquilo que ele apresentou na introdução, mas depois ele não cumpre aquilo que ele prometeu. Então, na introdução, ele apresenta uma proposta de texto, ele faz uma promessa e depois ele não entrega o que ele prometeu. Então, ele fica incoerente interparágrafos, né, ao longo do texto. Ele cai em incoerência. E às vezes vai introduzir um dado novo na conclusão também. Então ele vem desenvolvendo aquilo que ele prometeu, chegando na conclusão ele introduz um dado novo que ele não tinha apresentado nem na proposta de texto e nem tinha apresentado ainda em nenhum parágrafo do desenvolvimento. E aí você, e agora, né? Como lidar com isso? E aí ele acaba sendo penalizado. Essas penalizações, elas estão também no manual? Sim, os critérios eles são pontuados de 50 em 50 pontos, né? E formando 200 pontos em cada tópico, e esses 200 pontos são 5 tópicos, então levam a nota a 1000, né? Entendi. E, professoras, como que esses alunos que vão prestar esse teste, né? Eles podem entender a situação em que a relação tese-argumento se dá de modo equivocado? Ele faz a promessa na introdução e não entrega, né? Então, de modo equivocado, a gente tem especificamente no tópico 1 o item 3, tá? Então, relação tese-argumentos, ela se dá de modo equivocado. Então, a gente percebe muito problema, assim, com maior frequência na introdução e na conclusão, né? São os parágrafos em que a maior problema na relação tese-argumento. Dentro dos parágrafos de desenvolvimento, em geral, né, o número de problemas aí é menor, né? Agora, na introdução e na conclusão, é que as coisas realmente
né, se repetem, né, em termos de problemas, né? Então, você tem a introdução com uma promessa, a conclusão que vai para outro lado, ou não tem uma apresentação clara e, de repente, ele sai com uma conclusão, assim, retumbante, mas aquilo nem foi sinalizado em momento nenhum no texto, ou ele desenvolve um argumento só durante o texto e os outros parágrafos são mera exemplificação. Aí você percebe a necessidade do projeto de texto. Por exemplo, nem que ele faça um projetinho só da introdução, que ele faça, mas que esteja claro o que é que ele está prometendo. Se você vê muito bem que esse candidato, ele não tem um projeto. Ele chegou lá e simplesmente falou assim, eu vou escrever, seja o que for será. Então, você tem que ter um projeto, porque eu prometo, eu tenho que cumprir, porque eu fiz uma promessa aqui. Eu vou falar sobre esse tema, a minha ideia é esta, e eu quero convencer o avaliador ou o leitor de que a minha certeza tem que ser a certeza dele. Então, se eu prometi isso, no parágrafo seguinte, no outro, eu tenho que desenvolver, tem que ter um relacionamento. E lá na conclusão, você retoma tudo aquilo lá para você fazer uma reflexão sobre tudo que você prometeu e da sua ideia, convencendo a banca avaliadora lá que ela tem que te dar uma nota boa, você merece. Você tem que introduzir, então, corretamente e justificar de maneira correta, né? Também não pode fugir ali do que você falou no texto inteiro. Porque você tem que lembrar que os seus argumentos é que vão convencer a banca. Você disserta, você coloca a ideia. Colocou a ideia, mas não é só o dissertar, é dissertativo argumentativo. Você tem que convencer o seu leitor que a sua ideia é a ideia certa. Pessoal, esse foi o nosso 4º episódio do Conexão FAPEC, pode passar. Eu vou dar um spoiler para vocês do nosso próximo episódio, viu? A gente vai receber algumas perguntas de professoras de escolas estaduais aqui de Mato Grosso do Sul, que com certeza vão servir para todos vocês que vão nos assistir, viu? Até lá! Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.